Dormir é uma trégua. Morrer, talvez, uma libertação. Mas o nunca ter existido. Essa sim seria a verdadeira paz. Heinrich Heine, poeta alemão do século XIX, escreveu certa vez: "O sono é bom, a morte é melhor, mas nunca ter nascido é o melhor de tudo." Essas palavras, carregadas de um niilismo silencioso, ecoam com mais força do que gostaríamos de admitir. Porque toda noite, ao adormecer, flertamos com um abismo. Um vazio onde deixamos de ser, mesmo que por horas. Nesse intervalo entre estar e não estar, existe um tipo de ensaio. Um breve vislumbre daquilo que um dia será eterno. Pense nas vezes em que a vergonha, a dor ou o luto pesaram demais. Ao deitar, você não resolve nada, mas por um momento, some. É como se a consciência se retraísse, fugindo para um ponto tão profundo que o eu simplesmente se apaga. A morte carrega essa mesma promessa, mas com consequências permanentes. Ainda assim, ela leva embora os boletos, os e-mails não respondidos, os traumas. Com ela, tudo perde importância. Mas o curioso é que existe um desejo ainda mais extremo, mais profundo que a própria morte. Não estamos falando de morrer, mas de nunca ter sido. De apagar não só a existência, mas qualquer vestígio de que um dia estivemos aqui. Esse desejo pode ser sutil, silencioso e ainda assim devastador. Não deixa luto, não deixa lembrança, não deixa vergonha. É um tipo de desejo raro, mas universal. E se você já se pegou desejando desaparecer completamente, sem dor, sem drama, você não está só. O desejo de não existir não nasce do impulso lógico. Não é uma decisão racional. Ele surge quando a vida escapa do controle, num término abrupto, na perda de alguém, ou simplesmente na sobrecarga de ser você. É a fantasia de dissolver-se no ar. Não como fuga do mundo, mas como alívio do peso de ser percebido, de ser lembrado. Não é sobre acabar com a vida. É sobre jamais ter começado. Esse anseio nos revela algo importante. Desejar o que nunca se teve é uma forma de entender o que está nos faltando. E diferentemente de fama ou sucesso, o não existir é inalcançável. Você está aqui. Viveu. Deixou rastros. Nem a morte apaga isso. Por isso, esse desejo é tão frustrante, pois mesmo que o mundo te esqueça, você não pode se desfazer retroativamente. É um impasse ontológico. Muitos evitam falar sobre isso com medo de soar suicidas. Mas existe uma linha tênue e clara entre desejar o fim da dor e desejar o fim de si. O primeiro é compreensível, o segundo é irreversível. Já o nunca ter sido é um fantasma que habita pensamentos, mas jamais se materializa. É o sonho do silêncio absoluto. Sem passado, sem memória, sem nome. Só o nada. Mesmo inalcançável, esse desejo pode afetar nosso estado mental. Se insistimos nele como fuga contínua, caímos num buraco escuro do qual é difícil sair. É por isso que falar sobre isso, com segurança, é vital. Terapia existe não apenas para tratar feridas, mas para entender essas fissuras que se abrem na alma. Segundo a OMS, quase 1 bilhão de pessoas no mundo enfrentam distúrbios mentais. E ainda assim, tantos se calam. Parte disso se deve à inacessibilidade de ajuda. Nem todo mundo pode pagar por terapia. Mas hoje, felizmente, há alternativas, de plataformas digitais a redes públicas. A ajuda existe, e entender esse desejo não significa aceitá-lo, mas decifrá-lo. É sobre olhar para dentro e perguntar: o que exatamente em mim quer sumir? Em certos momentos, pensar em não existir é apenas um modo de escapar do excesso, do cansaço de ser gente, de se sentir o centro do próprio drama. Se o universo tivesse mudado 1 milímetro, você não estaria aqui. E nada disso importaria. É aí que filosofias como o niilismo ganham força. Nietzsche, por exemplo, acreditava que a ausência de sentido poderia nos libertar.
Se tudo é vazio, então tudo é possível. Se nada importa, somos livres. Outros, como René Descartes, seguiram por caminho oposto. Penso, logo existo. A consciência é a prova irrefutável de que somos. Mas, e se não quisermos ser? E se a consciência for mais prisão do que prova? A mente vira cela, o corpo vira fardo. E até o sono, antes refúgio, passa a ser teatro, com pesadelos que prolongam a vigília. Mesmo quando descansamos, continuamos sendo. E isso pode ser exaustivo. Estar vivo é ser observado. É manter uma performance constante, no trabalho, na família, nas redes sociais. Ali, você é permanente. Mesmo quando se desconecta, sua imagem continua. As pessoas formam opiniões sobre você sem você saber. E o mais cruel, até a sua vulnerabilidade precisa ser apresentada da forma certa. A pressão por existir corretamente é insana e nos esgota. Mas o peso maior, muitas vezes, não está nos outros. Está em nós. É cansativo sustentar o próprio eu. É como carregar uma mochila cheia de espelhos. Você se vê o tempo todo. E às vezes, não aguenta mais. A mente vira ruído. E você quer silêncio. Não do mundo, mas de si. Esse desejo de apagar-se não é egoísta. É humano. É sinal de que precisamos descansar da própria identidade. Mas há formas saudáveis de fazer isso. Mindfulness, meditação, tédio deliberado. São portas para silenciar o excesso de eu. Imagine sair de si. Soltar o corpo. Soltar os pensamentos. Sentir-se ninguém. Nem feliz, nem triste. Apenas em paz. Alguns tentam encurtar esse caminho com drogas ou álcool, mas a conta vem depois, e o vazio que fica é maior. É possível desaparecer por alguns minutos, sem se destruir. Existem técnicas, práticas, respiros, e elas não apagam você, mas aliviam o peso de carregar o próprio nome. Quando você volta, volta mais leve. Quer desaparecer por um instante? Feche os olhos, sinta sua respiração. Solte seus pensamentos e entenda, o desejo de não existir não é sinal de fraqueza, é sinal de que você está cansado. E cansaço se trata. Não se apaga uma vela só porque ela tremula. Às vezes, tudo o que ela precisa é de menos vento. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, mesmo que pequena, inscreva-se no canal. Muito mais está por vir. Isso é só o começo. Muito obrigado.